foram 7 igrejas que receberam as cartas de Deus: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. A primeira igreja é a de Éfeso. Jesus a elogia em Apocalipse capítulo 2, verso 2, por causa do trabalho árduo e da perseverança. Ao mesmo tempo em que essa igreja não tolerava homens maus, colocando à prova os que diziam ser apóstolos, mas não eram. Em vários textos do Novo Testamento, encontramos a luta dos cristãos na formação da igreja para impedir que entrasse doutrinas falsas. A segunda igreja é a de Esmirna. Essa igreja somente recebe elogio de Jesus a essa igreja, que conhecia as aflições e a pobreza da igreja. Mas a igreja, na verdade, era rica. Jesus também fala de um período de 10 dias de perseguição que a igreja sofreria em Apocalipse capítulo 2, verso 10. A terceira igreja é a de Pérgamo. O elogio dessa igreja é que permanecia fiel ao nome de Jesus e não havia renunciado à sua fé. A reprovação dizia que a igreja tinha pessoas que estavam apegadas aos ensinos contrários ao da Bíblia, como o de Balaão e a doutrina dos nicolaítas. Quando em 313 Constantino assinou o Edito de Tolerância de Milão, o imperador envolveu-se nos assuntos da igreja, exercendo a sua influência. E no dia 7 de março de 321, ditou a primeira lei, tornando obrigatória a observância do domingo, dia em que os pagãos adoravam o Deus Sol. E com isso, essa prática acabou se infiltrando no cristianismo, sem ter nenhuma base bíblica. A quarta igreja é a de Tiatira. O elogio que recebe é por causa do amor, da fé e do serviço e a perseverança. A igreja é reprovada porque dentro dela estava sendo tolerada Jezabel, que se dizia profetisa e que estava levando os membros da igreja para a imoralidade sexual e a comerem alimentos que foram usados no sacrifício a ídolos. No passado, Jezabel, que era filha de um rei sidônio, adorador de um deus chamado Baal, que viveu na época do profeta Elias, ela introduziu no meio do povo de Deus a corrupção religiosa e o abandono das verdades divinas. A mesma tragédia estava se repetindo agora na igreja de Tiatira, e Deus adverte contra os perigos que a igreja estava correndo por permitir que essas doutrinas falsas entrassem no dia a dia dos membros e das famílias cristãs da cidade. Algumas dessas doutrinas, além da mudança do sábado para o domingo, são oração pelos mortos e depois a canonização de santos mortos, doutrina do purgatório, uso de água abençoada, Inquisição, confissão dos pecados a homens, os 7 sacramentos, entre outras. A quinta igreja é a de Sardes. Jesus apresenta primeiro a reprovação. A igreja de Sardes tinha a fama de estar viva, mas na verdade estava morta. Umas poucas pessoas na igreja não tinham se contaminado com a mentira e os enganos da época. A essas pessoas, Jesus assegura que estarão com ele vestidos de branco, pois eles são dignos. Sardes corresponde à igreja no século XVII e à primeira parte do século XVIII, quando a verdade bíblica começou a abrir caminho por meio da pregação dos reformadores. Entre os que se levantaram estava Martinho Lutero, que trouxe entre muitas contribuições a ideia de que o ser humano tem acesso diretamente a Deus para alcançar o perdão dos seus pecados, não precisando pagar nada a homens para alcançar o favor de Deus. A sexta igreja é a de Filadélfia. A igreja tinha pouca força, mas havia guardado as palavras de Deus e não negou o nome de Jesus. E só para esta igreja, Jesus não faz nenhuma reprovação. O nome Filadélfia significa amor fraternal. Neste período, aprofundam-se os estudos dos livros proféticos de Daniel e Apocalipse. E então, a última igreja é Laodiceia. Contrário às outras, essa igreja não recebe de Deus nenhum elogio, mas uma repreensão sobre a situação da igreja, marcada pela mornidão. Não era quente e nem fria, e Jesus afirma que estava a ponto de vomitá-la. Jesus diz a essa igreja: eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Apocalipse capítulo 3, verso 19. Os conselhos dados às 7 igrejas nos mostram que já estamos às portas do grande encontro com Jesus Cristo. Ele vai voltar e o que Ele mais quer neste momento é que você abra a porta do seu coração. Essa deve ser a sua decisão.